Veja só, acendeu uma luz vermelha nos ministros que defendem a prisão de Bolsonaro lá no Supremo Tribunal Federal. O Luiz Fux rompeu a unanimidade no STF e desafia o plano de Alexandre de Moraes no caso Bolsonaro. O ministro do Supremo, Luiz Fux, surpreendeu ao se posicionar contra uma das principais estratégias de Alexandre de Moraes no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes, que é o juiz, o magistrado relator do caso, trabalhou para que o inquérito fosse analisado pela primeira turma do STF. Por quê? Nessa primeira turma havia a maior chance de unanimidade contra Bolsonaro. A outra turma tem o Mendonça, porque são duas turmas. Tem o Mendonça e o Nunes Marques. Só aí ele poderia perder 2 votos. Mas certamente não esperava a reação de Fux. E é uma reação que não é política, tá? Pessoal que é petista, que fez o L, não fica com raiva dele não, porque a reação é jurídica, porque não é política, né? São coisas, por exemplo, que há anos o Supremo colocou, por exemplo, havia 31 anos que o Supremo Tribunal Federal, casos criminais só julgavam em plenário. O caso do golpe é criminal, então teria que julgar no plenário. Então não tem nada a ver com política, é jurídico. A outra questão que ele citou foi o seguinte: no dia 11 de março, o Supremo bateu o martelo e tomou a decisão que, mesmo sendo ex-presidente, ex-ministro, ex-deputado, tem que ser julgado no Supremo. Mesmo, neste momento, não tendo o tal fórum privilegiado. Mas quando houve essa mudança? Agora, 11 de março. 11 de março. Anteriormente, ex-presidente era julgado, ex-ministro, na primeira instância. Por exemplo, Zé Disseu foi julgado na primeira instância, foi condenado, pegou mais de 30 anos de cadeia. E a Dilma pegou e anistiou ele, deu perdão para ele. O Zé Disseu, do PT. O Lula, ele foi julgado na primeira instância, porque era ex-presidente, não tinha fórum privilegiado. E só foi preso a partir do transitado e julgado, na segunda instância. Então era uma regra, Eles mudaram a regra, e o Luiz Fux acha que não ficou muito correto. Mudar a regra em cima da hora só para o julgamento de Bolsonaro, tá? Vejam vocês, ele, um dos 5 ministros dessa primeira turma, abriu divergência nas primeiras decisões. Ele não votou contra o Alexandre, não votou. Disse, ó, não é o momento, mas abriu uma expectativa de que quando for para o mérito vai ter bronca. Ele defendeu que o caso, no mínimo, deveria ser julgado no plenário e não na turma. Inclusive, eu abro aqui um parênteses, o ministro Marco Aurélio, ex-ministro também do Supremo, disse o seguinte: fazia mais de 30 anos que a gente julgava caso criminal, todo ele no plenário. Caso criminal. O caso é criminal. Por que não vai julgar no plenário? É para apressar, né? Querem condenar esse ano. Além disso, Luiz Fux, ele expressou dúvidas sobre a delação premiada de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele foi claro ao questionar a validade da delação, dizendo que o colaborador, isso o ministro está dizendo, o Luiz Fux, não sou eu, o colaborador, como é chamado o delator, ele apresentou 9 versões diferentes dos fatos e que ainda, diz Luiz Fux, não é o momento para eu julgar a legalidade do acordo, mas que ele já avisou, vou votar, tá? Essa posição pode abalar o caminho rápido que Moraes pretendia seguir para julgar e condenar Bolsonaro. Mas o que vem por aí? Né? Isso pode levar o caso para o plenário do STF. Porque você levanta a questão, aí você coloca uma situação tão complexa do ponto de vista jurídico que o próprio Alexandre vai ter que falar, não, tudo bem. Vamos então restabelecer a ordem. Pode acontecer,
Não acredito. Não acredito. Já falei para vocês, inclusive a aposta aí em bet. Condenação 5-0 e ainda esse ano, tá? Outra divergência foi sobre a Débora, a cabeleireira que pichou com batom, perdeu Mané. Fux diz que vai rever a pena do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. Ambos já votaram contra a Débora, do Perdeu Mané, do batom, a cabeleireira, para ela pegar 14 anos de cadeia. Lembro que ela já está 2 anos presa, só por causa de escrever aquilo. Olha o que diz o Luiz Fux, vê. O ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação à Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Ele pediu vista e ninguém mais votou. Votou eletronicamente o Flávio Dino, o ex-ministro da Justiça de Lula, e o Alexandre de Moraes, 14 anos de cadeia. Ela já está presa há 2 anos. Aí, o ministro Alexandre de Moraes foi rebater o também ministro Luiz Fux contra essa pena aplicada a Débora, tá? Aí o Alexandre diz, não foi uma simples pichação. E, ministro Fux, em relação ao batom, obviamente, Vossa Excelência me conhece e eu defendo a total independência de cada um dos magistrados e acho que Vossa Excelência vai poder trazer uma discussão importantíssima para a turma. O que fiz questão de salientar, e agora explicito mais, é que é um absurdo as pessoas quererem comparar aquela conduta de uma ré que estava há muito tempo dentro dos quartéis, pedindo intervenção militar, que invadiu junto com toda a turba e, além disso, praticou esse dano qualificado com uma pichação de um muro. E Vossa Excelência bem disse que as pessoas não podem esquecer, relativizar. Então, a questão da dosimetria, a questão da discussão, eu e o ministro Zanin, nós mesmos, divergimos em muitos casos na questão da dosimetria. Mas a questão dos fatos, nós temos que admitir os fatos. Lá não foi uma simples pichação. Ela quebrou alguma coisa, não? Eu não vi nenhuma imagem disso. Agora eu mostrei aqui, ela pichando mesmo. Ela pichou. Agora você vê a humildade dessa senhora. Como eu disse para vocês, os filhos dela, que são pequenos, né? Ela é jovem. E vou mostrar ela falando. Agora, peraí. Eu vou mostrar ela, a Débora. A Débora falando. Ela, né, pegou, baixou a cabeça. Tá certo? Eu estou aqui com informações do portal UOL. Né? O portal UOL diz assim, que a autora da pichação Perdeu Mané, na estátua lá do Supremo, enviou uma carta pedindo desculpa diretamente, pedindo desculpa ao ministro Alexandre de Moraes. Assim, tipo, se humilhando. Porque a carta, ela tá assim, desesperada. Débora Rodrigues dos Santos está presa desde março de 2023. Nós estamos em março de 2025. A defesa da Débora anexou esse pedido, né? Ela implorando esse documento ao processo, agora em novembro de 2024. É uma carta em que ela afirma, abre aspas, no calor do momento,
cometia aquele ato tão desprezível. Posso assegurar que não foi nada premeditado. Elas pedindo desculpa. Pedindo desculpa ao Alexandre de Moraes, mandou a carta para o Alexandre. Os advogados botaram no processo, o Alexandre leu a carta. E mesmo assim, tanto o Alexandre quanto o Fábio Dino condenaram esta mulher a 14 anos de cadeia, sendo que ela já está presa há 2 anos inteirinhos. Inclusive, a cabeleireira, no depoimento, ela diz que não invadiu nenhum prédio na ocasião. Não invadiu, ela não estava no meio daquela tuba que invadiu o Supremo. Ela ficou do lado de fora. Aqui é a estátua da frente. Que inclusive que ela usou um batom. No outro dia o cara pegou e jogou água. E limpou. Não precisou nem esfregar. Não causou dano nenhum à estátua. Ela diz o seguinte, abre aspas, o calor da situação fez com que eu agisse daquela forma. Você vai ver comigo um trecho da própria Débora falando, os ministros ouviram ela, sabem que ela pediu desculpa, que mandou carta, sabem que ela inclusive falou isso, porque está nos autos, está no processo. Veja a Débora falando. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação, e ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim, eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF. Foi o ministro Barroso, que hoje é presidente do Supremo, que disse perder o Mané com o resultado da eleição. Foi o ministro Barroso que diz, nós derrotamos a extrema-direita, derrotamos o bolsonarismo numa reunião na Uni. Tá gravado, rapaz, é só dar um Google aí que você vai ver. Tem alguma mentira? Não, e aqui é a imagem. É ela. A mulher tá magra. Perdeu peso. Depauperada. Os filhos dela, coitadinhos, pichotinhos, tudo desesperado. Tudo desesperado. Aí você fala assim, mas o Alexandre tá certo. Beleza, meu amigo, tá bom pra você? Eu digo sempre, se tá bom pra você, legal. Maravilha. Você acha que ele tá certo. Por conta daquela pichação, meter 14 anos de cadeia, sendo que ela já tá 2 anos.